Estamos no escritório MAB, assessoria empresarial e individual. Vou conversar agora com a doutora Mirelle Alves Braz, que é a titular do escritório. Muitos assuntos sempre nós temos, mas vamos hoje nos deter em um muito importante, que é sobre benefícios previdenciários para inválidos. Prazer sempre muito grande estarmos aqui e sempre com assuntos muito interessantes para passarmos aos nossos telespectadores, doutora Mirelle. Prazer é meu, a gente sempre conversa bastante mesmo sobre diversos assuntos, né? Antes de gravarmos, inclusive. E um dos assuntos da última vez que nós estivemos juntas, né, Rejane, foi exatamente sobre os aposentados. Ficou pendente. Ficou pendente. A gente sabe que o aposentado, principalmente no Brasil, que é um país de jovens, onde existe uma lesão sistemática ao aposentado, eles estão sendo relegados a um segundo plano há muito tempo, né, Rejane? E muitas são as dúvidas. Dizem que o gaúcho gosta de litigar, que é um povo litigante. Eu diria o seguinte, o gaúcho é um povo muito lesado, assim como os demais estados do Brasil. Então, a gente não gosta, ninguém tem prazer de litigar. A gente é obrigado a litigar, infelizmente, para obter alguns benefícios que, nesse caso, muitas vezes o INSS rejeita. E hoje nós vamos tratar especificamente daquele benefício para o inválido, né? O que vem a ser esse inválido? Existe um rol legal que trata da cegueira, da pessoa que perdeu os dedos da mão, ou seja, pessoas que não têm condições de desenvolver suas atividades diuturnas. Claro que esse conceito de invalidez ele não é exaustivo, esse rol ele não é exaustivo, ele é um rol exemplificativo. Porque muitas vezes a gente vai ter um problema de saúde talvez menor, mas que nos incapacita para o dia a dia. Isso é possível. E aí se necessita de um cuidador, de um home care. A gente sabe que o custo de um home care é altíssimo. A gente sabe que o custo de um cuidador é alto. É difícil encontrar uma pessoa de confiança que não maltrate o nosso velhinho. E muitas vezes o familiar desempenha essa função, né, Rejane? O familiar tem que abrir mão da sua vida, tem que abrir mão, muitas vezes, de sua atividade laboral para cuidar dessa pessoa que necessita de atenção. Pela falta de confiança em outras pessoas estranhas, até para colocarem, né, dentro de casa. Exatamente, é um mercado restrito também. Muito. Então, evidentemente, o que nos torna iguais perante a lei? É a adoção de medidas que propiciem que essa igualdade ocorra, ou seja, é o alcance de alguns benefícios que permitam que o aposentado inválido esteja numa condição igual do aposentado por tempo de contribuição, por tempo de serviço. Ou seja, ele vai ter um aumento de 20%, vamos falar em números, né? Sim, que é o que interessa, 25% sobre o benefício por necessitar de um cuidador, ainda que seja um familiar. Por quê? Porque a gente sabe que isso tem custo. Tem custo de vida, tem custo financeiro. Então, ele vai ter esse acréscimo de 25% já sobre os seus rendimentos auferidos como aposentado. E este benefício é somente para quem se aposenta por invalidez ou não? Essa é uma pergunta muito pertinente, Rejane, porque a legislação, seja a Lei da Previdência 8.213, seja a própria Constituição Federal, por meio de emenda, caracterizou que não é somente para o aposentado por invalidez especificamente. Ou seja, se eu já me aposentei por tempo de contribuição, mas por algum motivo de saúde vinha necessitar de um cuidador, eu também vou fazer jus a estes 25% sobre o meu benefício já auferido. Entendi. É bem interessante isso, porque muitas pessoas não têm conhecimento, não é? Isso já virou lei? Já é lei, é surpreendente, a maior parte das pessoas desconhece, porque o INSS não aplica de ofício, ou seja, ele não vai conceder de ofício para o aposentado por invalidez, há que se requerer junto ao INSS administrativamente. Eu sempre digo, você não precisa, não é obrigado a contratar um advogado para isso, você mesmo pode requerer, né? Só que, infelizmente, a praxis do INSS é a de recusa. E acaba... E deve ser muito demorado também. Exatamente, é demorado. Porém, e acaba no judiciário, acaba desembocando no judiciário. Que é o que a gente fala, assim, existe um excesso de demanda? Existe. Existe uma judicialização? Existe.
Só que ela não é causada pelo beneficiário, ela não é causada pelo aposentado. Ela é causada por um órgão que deveria estar atento a isso e aplicar a lei, mas não aplica, muitas vezes. Então, infelizmente, acaba desembocando no judiciário. Porém, há que se esgotar a esfera administrativa. Ou seja, não adianta tentar ingressar com um processo diretamente. Nesse sentido, a gente vê que o aposentado é vítima de muitos golpes, né? No centro da cidade é comum a gente ver a oferta de processos de revisão de benefício, por exemplo. E não adianta ingressar direto com o processo, já é uma posição consumada nos tribunais federais, de que primeiro há que se esgotar a via administrativa, ou seja, eu tenho que provar que pedi o INSS e o meu direito foi negado. Doutora Mirelle, é retroativo? Por exemplo, o aposentado entrou com o pedido de aposentadoria por invalidez, só que não sabia dessa lei. Essa lei talvez até nem existisse. E agora ele está sabendo. Ele recebe o que deixou de receber na época da aposentadoria? Sim, Regiane, ele é retroativo. Até 5 anos se pode buscar. Existe uma discussão jurisprudencial se seriam 10 ou 5 anos. A gente costuma pedir 10 anos e insistir que o válido seriam estes 10 anos, mas o que é certo são 5 anos, em até 5 anos para trás. A gente vai buscar esse benefício corrigido, atualizado. E aqui tem uma situação importante. Por quê? Quando se faz esse tipo de ação, que pode ser uma revisão de proventos, junto à Justiça Federal, já lá no final, na sentença, existe um quantum que é definido a título de imposto de renda, ou seja, para declarar esse ganho de capital, digamos assim, certo, que são esses benefícios acumulados para trás, que não foram auferidos em tempo próprio. Isso também não é lícito. Na verdade, não é devido imposto de renda, neste momento da percepção, porque o aposentado, o inválido, ele não deixou de receber porque quis. Porque não sabia, né? Ele deixou de receber porque ele foi lesado, na verdade, pelo órgão que deveria pagar. Que deveria dizer, não é? Comunicá-lo que ele seria um beneficiado em função da invalidez. Exato. E até é um ônus do Estado esclarecer também o beneficiário a esse respeito. Então, se ele não recebeu em tempo próprio, o que a gente está fazendo? A gente está recompondo o status anterior, né? É o status quo ante, como a gente diz. Ou seja, ele está recebendo o que ele deveria ter recebido. Né? Ele foi lesado. Se ele não recebeu em tempo próprio, ele foi lesado. Não é justo que ele seja tributado agora por algo que não foi tributado anteriormente, porque também não lhe foi pago, né? Evidentemente. Então, é importante, Regiane, infelizmente, quase todos os aposentados por invalidez não têm conhecimento desta regra. É uma diferença significativa, sim, principalmente para quem não tem muitos recursos. A gente sabe que a aposentadoria ela tem, de regra, um teto, a gente sabe que não é alto, ou seja, as pessoas estão, na maior parte das vezes, dependendo de outros recursos, tem que encontrar uma atividade paralela, e a pessoa não pode porque ela está inválida e precisa de um cuidador. Então, basicamente assim, procure informação, vá ao órgão, você faz jus, sim, esse benefício, com toda certeza. Para encerrarmos, então, há um limite de valores para a concessão? Regiane, isso é importante. A gente diz 25% sobre o valor do benefício, só que existe um teto legal para todo o benefício, né, que é isso que tu estás te referindo. E sim, esse teto pode ser extrapolado, ou seja, o benefício poderá chegar a 125%, quer dizer, nós podemos extrapolar o teto legal, essa é a única hipótese em que se pode extrapolar o teto legal definido pela Constituição Federal, sim, porque é uma situação específica onde nós estamos, por força da própria Constituição Federal, que diz lá no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, equiparando esse aposentado aos demais, para que ele possa ter uma qualidade de vida. Na medida em que eu leso esse direito, eu estou ferindo um direito que a gente chama de primeira geração, porque a gente vê a Constituição Federal como uma pirâmide, com direitos de primeira geração, de segunda geração. E os direitos primevos, os de primeira geração, são a vida, a saúde, a dignidade humana. E a gente sabe que o idoso
principalmente no Brasil, ele vai perdendo a própria dignidade, né? Então, esse valor, ele é importante, faz parte de é um direito, ele é seu aposentado, ele não é do Estado. Então, vale a pena buscar e sim, ele vai poder extrapolar o teto legal. Muito bom. Obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem está nos vendo, nos ouvindo, entendeu. E qualquer dúvida, entre em contato aqui com a doutora Mirelle, que está o endereço, o telefone, e-mail, tudo aí no vídeo. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e um beijo. Um grande abraço, Rejane. Nós estamos à disposição. Espero ter esclarecido um pouco, né? Busque o seu direito, busque a informação e estamos às ordens, com o maior prazer. Nós vamos aos comerciais, em seguidinha a gente volta.